Pessoal, começando mais um podcast, A Trajetória. Eu sou Alisson Luna, empresário, gestor de tráfego, estrategista digital, e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, doutora Grazi. Prazer, uma honra ter você aqui e conhecer um pouco da tua trajetória, né? E como a gente já costuma dizer, a gente começa já fazendo as perguntas do Enem, né? Mas primeiro, fala aí quem é você, né? Explica pro pessoal aí que não te conhece. As perguntas do Enem é ótimo, gostei. Eu sou a doutora Grazi, eu sou médica formada no Paraguai, revalidada pelo INEP. E hoje sou em Foz, né? Eu sou médica aqui, sou empresária, sou professora. E é isso, essa sou eu. Legal. É muito legal, né? A gente saber quem é você hoje, mas eu acho que... Na verdade, eu não acho, tenho certeza. O nome Trajetória, ele veio exatamente para isso. Porque hoje eu sei quem é você, mas eu não sei quem era você antes de ser você hoje. Bem legal. Né? Então, a ideia é, quem que era a doutora Grazi antes de se tornar médica, empresária, professora? A doutora Grazi, antes de se tornar médica, empresária, professora, era professora. Né? Eu sou formada em biologia, então eu já era professora e era fonoaudióloga. Né, que eu também tenho uma outra formação, que é a fonoaudiologia. Então, eu era essas duas coisas. Eu era mãe, eu era fonoaudióloga, eu era professora, e isso alguns anos atrás, lá em Brasília. Essa era eu antes. Legal. Essa foi a profissão que você teve antes de tudo? Teve outra profissão? Ixi, eu tive Trabalhou várias. com alguma outra coisa? Fala aí eu já trabalhei com tanta coisa. Essa é a parte legal, que as pessoas não conhecem da nossa trajetória. Nossa, né? Eu já trabalhei com tanta coisa. Eu já fui vendedora de carro, eu já fui artesã, eu já fui vendedora de consórcio. Olha, quem vende consórcio vende tudo na vida. Vende tudo. Vende tudo. Eu já fui gerente de banco, eu fui gerente Santander, eu já fui gestora do Banco BV, do Banco Votorantim, né? Eu trabalhava na área de pesados. Eu tinha uma região do Brasil sobre minha responsabilidade. Olha aí. Então, mesmo não sendo da área administrativa, eu tive muitos empregos dentro da área administrativa. Sim. Comecei a trabalhar muito cedo, né? Desde muito cedo mesmo. Já fui vendedora de roupa em shopping. Então, eu tenho uma trajetória aí longa, né? Eu não sou tão velha assim não, viu, gente? É que eu comecei muito cedo, mas não sou essa, né? Não faço essas contas aí não, que não é legal essas contas não. Eu costumo falar assim, né? O pessoal às vezes conversa comigo. Cara, que carne que eu vou levar pro churrasco? Eu falo, pô, leva aí um contrafilé e tal, mas daí você pede pra ele cortar assim, assim, assim. Daí o cara, mas como você sabe? Eu falei, trabalhei 12 anos em açougue. Aí eles falam bem assim... Pô, mas você falou que trabalhou 12 anos em farmácia? Eu falo, tô tirando, né, cara? Só foi em farmácia mesmo. Mas a gente é especialista em algumas coisas, né? Mas como que é legal, né? Conhecer um pouco da tua história antes de ser a doutora Grazi, né? As pessoas não sabem. Não. Elas olham para você, né? E não sabem o que você passou na sua vida para chegar até aqui. E aí entra a primeira pergunta do Enem, né? Onde foi a virada de chave assim na tua mentalidade que você pensou, cara, eu preciso sair dessa profissão, desse jeito que eu estou para vir talvez estudar medicina? Como que foi? Na verdade, Alisson, não existia uma virada de chave em si. Eu tinha uma vida muito cômoda, né? Eu tinha uma vida cômoda. Não era rica, também não era pobre. Né? Tinha uma vida mediana. Tinha bons empregos. Não posso dizer que eu não tinha bons empregos, eu tinha bons empregos. Mas eu não estava feliz com aquilo ali. Eu não estava feliz. Eu não estava feliz em vários sentidos. Eu não estava feliz na minha vida, no meu relacionamento, eu não estava feliz na minha profissão em si. Faltava algo. E a medicina sempre tinha sido uma paixão. Desde muito pequena eu falava que eu ia ser médica, eu ia ser médica, eu ia ser médica, eu ia ser médica. Só que dinheiro para pagar uma particular eu não tinha. E naquela época, as federais eram muito concorridas. Eram muito concorridas mesmo. Eu passava para todos os cursos dentro das federais, mas eu não conseguia passar para medicina. Eu passava para enfermagem, eu passava para fono, eu passava para psicologia. Então, eu passaria em todas, mas para medicina eu não conseguiria passar. E aí eu acabei fazendo, né, os caminhos colaterais ali, indo para as áreas da saúde, sem ser a medicina, para tentar ver se supria
aquele amor que eu tinha pela medicina. Né? Aquele amor que eu tinha pela medicina. Mas não supriu. Não vou dizer para você que eu fui infeliz sendo professora de biologia. Não vou dizer para você que eu fui infeliz sendo fonoaudióloga, porque eu não fui. Eu amo as duas profissões. Elas me trouxeram uma bagagem extraordinária para a minha profissão hoje, para a medicina. Elas me trouxeram uma bagagem extraordinária para a minha profissão de docente hoje. Mas faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa. Então, o meu pai tinha uma... Meu pai era separado da minha mãe e ele tinha uma esposa que estudava medicina, né? E aí foi quando eu decidi largar tudo e ir fazer medicina. E isso foi muito antes dessa primeira vez. Né? Eu tinha o meu filho mais novo, era pequenininho, ele estava com menos de 1 ano. E eu levei ele para Pedro Juan. Né? Para Pedro Juan Cabaleiro, né? Fronteira com Ponta Porã. E essa esposa do meu pai trabalhava lá, estudava lá, na Universidade Pacífico. E eu fui, larguei tudo e levei ele comigo, porque ele era pequenininho, mamava ainda. Só que ele adoeceu muito, ele não se acostumava com o tempo, não se acostumava, né? E assim, foi muito complicado. E naquele momento eu tive que dar um passo para trás. Foi um passo muito difícil, porque eu estava voltando novamente para um lugar que eu já tinha tomado a decisão de sair. Então foi muito frustrante. Foi muito frustrante. E lidar com a frustração é muito difícil. Mas, enfim, eu recuperei, continuei a minha vida, tocando a minha vida. Foi quando eu fui para a área bancária, né? Nessa época eu também fui para a área bancária. O salário era muito melhor, tudo era muito melhor. E aí, um belo dia, eu falei, não. Não é isso. Não é isso. Não vai. E os meninos já eram um pouco maiores assim, entre aspas, né? O pequenininho tinha 4 para 5 anos, o mais velho tinha 9 para 10 anos, mais ou menos. E foi quando eu falei para minha mãe. Falei, mãe, você fica com eles? E ela me chamou de doida, me chamou de tudo. Como é que eu ia largar 2 crianças pequenas? Como é que eu ia largar um casamento? Porque... E aí ela falou assim, não, você tá ficando louca. Eu falei, estou perguntando se você vai cuidar deles. Ela falou, vou. Então eu cuido. E eu falei pro meu pai. Né? Meu pai já era separado da minha mãe e meu pai sempre foi um grande incentivador dessa loucura toda. E eu falei para ele, pai, o que você acha? E ele falou assim, você tem que ir mesmo. Diferente da minha mãe, ele falou que eu tinha que vir mesmo. E eu falei para ele assim, e os meninos? Ele falou assim, minha filha, você tem 2 filhos homens. Daqui a alguns anos, eles vão crescer, vão arrumar suas namoradas, vão arrumar suas esposas. E quando você jogar na cara deles ou falar alguma coisa que você deixou de fazer algo por conta deles, eles vão virar para você e vão dizer assim, eu não te pedi isso. Então, você cria filho para o mundo, não é para você. E se você está fazendo isso, é para dar o melhor para os 2. Então, vá. E assim foi. Né? Na época, eu falei para o meu ex-marido que eu ia, também ele se revoltou. Na época, ele falou que a gente se separava. Eu falei, tá tudo bem, então. Não tem problema nenhum. Mas eu vou. E assim eu fiz. Juntei a minha malinha, fui para Bolívia. Foi muito difícil. Não foi fácil. Largar 2 crianças pequenas, largar uma vida, largar uma comodidade que eu tinha, uma independência financeira que eu tinha para voltar a ser dependente de outras pessoas. Então, eu sei que muitos que vão escutar esse podcast vão se ver nessa história. Sim. Vão se ver nessa história. Porque largaram as profissões, largaram filhos, largaram família, largaram casamentos. E uma coisa eu posso dizer. Quando vocês olharem para trás, vocês vão dizer, valeu tudo a pena. Tudo valeu a pena. Porque vale. Quando você faz por amor, vale. Né? Ao contrário, não. Quando você faz por dinheiro apenas, eu acho que não vai valer a pena. Mas se você faz por um amor, por um chamado de profissão, eu falo que o que eu tenho é um chamado, vai valer a pena, sim. E assim eu fui. Eu fui para Bolívia, né? Isso em 2000 e... Nossa, quando foi? 2010, 2011. Foi 2011, mais ou menos. Foi quando eu fui para lá.
E não era fácil, porque o dinheiro era curto, a situação era difícil, era uma língua que a gente não estava acostumado. É diferente de você estar aqui na fronteira. Às vezes eu escuto meus alunos reclamarem aqui da fronteira, eu falo assim, não sabe de nada, você não sabe de nada, né? Porque eu estava no meio da Bolívia, eu estava em Santa Cruz, né? Então, lá não se entende o português, lá é só o espanhol, só o castelhano mesmo. Então, os bolivianos não são fáceis, são muito mais difíceis do que os paraguaios, né? A cultura deles é muito mais difícil, eles são muito machistas, a polícia é muito corrupta. Então, tudo isso envolvia, né? Era um país que tem uma política muito difícil também. Mas tudo foi sustentado. Sim. Né? Tudo foi sustentado. Esse decorrer foram anos difíceis. Eu conto quantas vezes eu arrumava minha mala e eu tinha uma grande amiga, né? O nome dela é Thalita. E o Vinícius era um outro grande amigo, né? Nós éramos os 3 mosqueteiros. E quantas vezes eu arrumava minhas malas e eles iam lá e desarrumavam. Eu arrumava minhas malas, eles iam lá e desarrumavam. Porque eu falava que eu não dava conta. E assim foi um ano. Eu voltava em casa 2 vezes ao ano, às vezes 1 vez ao ano, para ver meus filhos. Porque não tinha dinheiro, era difícil ir. Né? Os voos eram voos internacionais de Santa Cruz para Brasília. E voo internacional é caro, de natureza. Então, às vezes, eu pegava um trem de Santa Cruz até Porto Quirraro. De Porto Quirraro, eu atravessava a fronteira a pé, puxando a malinha. Pegava um ônibus de Corumbá para Campo Grande. Quando chegava em Campo Grande, eu pegava um avião de Campo Grande para Brasília. Então, era uma viagem que durava aí 2 dias, 2 dias e meio. Então, você não tinha condições de ir sempre. E o estudo na Bolívia era muito pesado. Né? Então, a gente não... Ele sempre foi muito pesado. Na Bolívia, na Argentina. Então, eu via meus filhos 2 vezes ao ano, Alisson. Via meus filhos 1 vez ao ano. Minha mãe juntava todos os eventos que tinha, dia da família, dia das mães, dia das Páscoas, dia do índio, dia de não sei o quê. Eu nunca imaginei que tinha tanto dia no calendário escolar na vida. E ela colocava dentro de uma caixinha de madeira. E quando eu voltava no final do ano, ela me entregava todas as coisinhas, todos os trabalhos manuais que eles tinham feito durante o ano inteiro. Então, eu não tive Páscoa, eu não tive aniversário, eu não tive Dia das Mães, eu não tive Dia da Família. Eu não tive, muitas vezes, Natal, porque eu não chegava a tempo. Mas tudo valeu a pena. Sim. Tudo valeu a pena. E mesmo indiretamente, mesmo ficando muito tempo longe deles, eles cresceram como 2 grandes homens. Né? Hoje, eles têm 17... E o Luiz tem 17, o Marquinhos tem 23. Então, são 2 homens. Realmente, eu posso dizer que são 2 homens, né? Eu criei 2 homens. Eu nunca esqueço uma vez que o meu mais velho falou um negócio pro priminho dele. O priminho dele tinha falado alguma coisa para ele e ele falou assim... a minha mãe faz tudo isso porque ela tá criando um homem, não moleque. Né? Eu nunca esqueci. Ele era pequenininho, ele devia ter uns 12 anos. Né? E ele falou que eu estava criando homens. E realmente, mesmo longe, naquela época da Bolívia, né? Muitos não lembram, mas não tinha WhatsApp. Sim. Não existia, 2011, né? Não existia o WhatsApp. Acho que ele veio em 2014, se não me falha a memória. Então, a gente tinha Skype. Ficava lá, discando o Skype. Então, eu falava com eles por Skype. Eu fazia dever com eles muitas vezes por Skype. Então, esse era o contato que eu tinha com eles. E mesmo assim, a minha mãe falava que ele tinha muito mais medo de mim, né, a 4.000 quilômetros, 5.000 quilômetros de distância, do que ele tinha dela e do pai que estavam do lado. Então, eles tiveram sempre muito respeito. Sim. E hoje eu falo que eles têm muito orgulho da mãe que eles têm, da mulher que eu me tornei. Né? E deles mesmo, deles não terem tomado um caminho errado mesmo, não tendo eu o tempo inteiro ali do lado orientando. Sim. Isso é importante, né? E é para você ver, né? A trajetória que você tomou na sua vida e você contando aí uma história que para muitas pessoas poderia ser uma história de tragédia, né? De desistir. Porque, imagina, você começou a falar, por isso que eu sempre falo para as pessoas que eu trago aqui. Todo mundo tem uma história que conecta com alguém. Então, você começou a falar da tua história. Ah, quando eu vim para cá, eu e minha esposa, nós viemos de Rondônia para cá para ela estudar medicina, no Paraguai.
E quando a gente ficou aqui, nós chegamos em 2017. De 2017 até 2019, 2020 mais ou menos, a gente sobreviveu. É exatamente isso aí que você contou, a gente sobrevivia. Era assim, cara, se acontecesse qualquer coisa fora do comum, ferrou. Não tinha. Não tinha reserva. E aconteceu várias vezes, só que graças a Deus e eu ter conhecido algumas pessoas que nos abraçaram como família aqui, aconteceu muita coisa boa. Deus sempre nos honrou. Independente da situação, eu sempre vi o cuidado dele com a gente, porque estragava um pneu de uma moto, do nada chegava um cara assim, cara, falou bem assim, pô, tava lá em casa, senti de vir aqui te dar um pneu. Falei, tá louco, mano. E eu sempre vi o cuidado, a gente ia vindo o cuidado em várias situações, mas eu acho que o pior de tudo, nessa fase, né, que a gente passa, que eu passei também com a minha esposa, né, a sua história foi um pouco mais que a nossa, porque você tinha filhos, né? Então, o sacrifício que as pessoas não vê que a gente tem que fazer para chegar onde a gente quer chegar, né? Então, eu fiquei 2 anos, eu e minha esposa, nós ficamos 2 anos sem visitar nossas famílias, porque não tinha condição. Aí, nesse tempo, morreu o vô, morreu tia, morreu não sei, morreu um monte de gente e a gente não tava. E é uma parte, para mim, principalmente, né? Minha esposa também, mas para mim, eu sou muito apegado com as pessoas. Eu sou da galera, sabe? Eu chego nos lugares, eu me enturmo, eu faço amizade fácil e com a família também. Minha família sempre foi muito unida. Então, essas datas importantes, igual você falou, eu fico imaginando, né? Só imaginando. Hoje eu sou pai, hoje eu sei como que deve ser muito pior do que eu passei, né? E as pessoas não veem esse sacrifício. Elas veem hoje você lá no palco e não vê o bastidor, não vê a trajetória, não vê o que você passou, né, para ser quem você é hoje. E por isso que a ideia é essa. A trajetória é essa. A gente lembra... Eu começo a pensar, às vezes... Eu vim num outro podcast com outra pessoa e ele contou uma história. Eu falei, caraca, comecei a lembrar das histórias que eu vivi. Falei, meu Deus do céu, eu já vivi isso. Já passei por isso, cara. E hoje, graças a Deus, nós estamos aqui, né? Feliz, com saúde, né? Que é o mais importante, o resto a gente corre atrás. É bem isso. Né? E saber que o resultado final, que é aquilo que você buscou, que é o que você é hoje, você conseguiu mesmo, independente, né, do sacrifício. Não deve ter sido fácil, não é fácil, nada na vida é fácil, que se fosse fácil todo mundo fazia, né? Então não é fácil, mas faz parte da nossa vida, né? E pensando nisso, né, você falou aí da trajetória, se foi nesse momento aí de Virada. Dessa virada aí, a gente, assim como você, quando a gente decidiu vir para cá, a gente não teve muito apoio. E aí a pergunta que vem, quando você decidiu, quando você falou assim, não, eu vou lá, que foi essa segunda vez, né? Você falou, não, agora eu vou para fazer, que eu fui para Bolívia. Você foi para Bolívia, você decidiu. Como que foi a questão de apoio de familiares, amigos? Foi assim, ela é doida, né? Eu escutei muito, ela é doida, ela é desnaturada, ela é irresponsável. Eu escutei que eu era irresponsável. Ela é irresponsável por largar os filhos. A missão era dela. Ser mãe é ela, não é a avó, não é o pai, não é ninguém. Eu escutei muito isso, de familiares, escutei de amigos. O meu pai, ele foi, assim, o único que não me chamou de doida em nenhum momento, que não me recriminou em nenhum momento. No primeiro momento, a minha mãe ficou um pouco com o pé atrás, mas eu não posso deixar de dar o mérito para ela, né? Eu sei que ela não pensou em Ela mim. foi mãe, né? Ela foi mãe. Né? Ela pensava nos meninos, ela pensava em mim, ela não queria me ver sofrendo, ela não queria me ver em tudo isso, mas ela me deu muito apoio, né? Se hoje eu tô aqui, eu devo isso a ela, principalmente a ela. Ela é a pessoa que eu mais devo de estar aqui hoje, porque foi ela que abriu mão da vida dela para criar os meus filhos. Ela já tinha criado os delas, ela não tinha obrigação de criar os meus, né? Ela tinha obrigação de ser avó, de mimar, de deseducar,
de fazer os gostos. Não, ela teve que ser mãe com eles. Ela teve que brigar, ela teve que xingar, ela teve que bater, ela teve que colocar de castigo. Então, ela teve que fazer com ela um papel que não era mais dela. Um papel que era meu. Sim. Muitas vezes, ela teve que tirar do pouco que ela recebia para poder me ajudar. E o que você fala, Alisson, de que as pessoas hoje olham e falam assim, nossa, como eu queria a vida da Grazi. Né? Querer a vida da Grazi hoje, todo mundo quer. Agora, percorrer o caminho que ela percorreu, eu te garanto que 5% não aguentaria. Muito menos. Sabe? Não aguentaria. Então, eu às vezes fico muito chateada. Esses dias para trás mesmo eu coloquei um stories que eu falei assim, que alguns falam assim, né? A Grazi teve sorte. Né? Sorte. Eu tive sorte. Né? Sorte de quê? Não. Eu tive resiliência, eu tive dedicação, eu tive competência, eu tive esforço, eu tive coragem e, principalmente, eu tive fé. Eu não tive sorte. Eu tive sorte por eu nunca ter perdido a minha fé. Essa foi a única sorte que eu tive. Eu tive sorte de eu nunca ter desacreditado em Deus. Essa foi a minha sorte. Eu tive sorte de que os meus filhos realmente não tomaram um caminho errado. Essa foi a sorte que eu tive. Então, a minha sorte é o quê? Acordar cedo, dormir tarde, não dormir, né? Para eu ter o que eu tenho hoje. Me dedicar, não ter finais de semana. Né? Minha mulher, um tempo desse para trás, fez as contas que tinha um ano que a gente não tinha final de semana, quase. Então, essa é a minha sorte? Então, você querer desejar o que o outro tem é muito fácil. Agora, você querer ter tido toda a trajetória, calçar os sapatos que ela calçou e percorrer todo aquele caminho, ninguém quer. Né? Você não quer viver, né? Para você ver o resultado, você tem que viver o processo. Tem que pagar o... Você tem que pagar o preço. Pagar o preço. Né? E as pessoas hoje não querem pagar o preço. Elas acham que é fácil, né? A internet também acaba... banalizando. Banalizando tudo, porque, vamos lá, hoje a pessoa vê você lá no seu Instagram e o que é que ela olha? Vê você de hoje. Ela não sabe da tua história. Mesmo que talvez você já possa ter contado, hoje tá aqui contando, né? Com certeza algumas pessoas irão saber depois, mas elas não sabem de tudo isso. Elas não têm ideia. E hoje a rede social, ela vende uma falsa ilusão ali, que tá tudo muito bem, que a pessoa tá isso, que tá aquilo, e às vezes nem é. Só que, principalmente nesse quesito de inveja, de querer ser a pessoa, sem passar pelo que ela passou, não vai dar certo. É tipo assim, eu sempre falo, a bênção adiantada, ela se torna maldição. É bem isso. É tipo, imagina você que é mãe, você vai entender isso aí. Eu sou pai, eu entendo isso. Você pega o seu carro hoje e você fala bem assim pro seu filho de 5 anos. Dirige aí. Vai adiantar? Pode até apertar o acelerador, mas vai acontecer o quê? Não tá pronto. Ou então, se você deu a louca na Grazi, vou pegar tudo que eu tenho de finança e vou entregar na mão do meu filho, de 17 anos. Vai dar certo? Não. Eu conversei esse dia com uma pessoa, falei assim, pega sua filha e dá seu dinheiro tudo pra ela que você tem. Ela vai comprar tudo de doce. Vai comprar bombom, vai comprar qualquer coisa, brinquedo, vai acabar com tudo. Não está preparado. Não. E as pessoas acham que elas estão preparadas para receber aquilo que você já tem, sem passar por tudo que você passou, porque é o processo. Você só se tornou isso que você é hoje pelo processo que você teve que passar. Você teve que passar por várias dificuldades. Eu sempre falo, é treinamento de Deus na nossa vida. Tudo que a gente passa é um treinamento. Mas é isso mesmo. Eu falo que as pessoas hoje, elas estão muito acostumadas e elas estão com esse modo errado, Alisson, sabe de quê? De querer comparar a vida real dela com a vida editada do outro. Exatamente. Ninguém posta no Instagram a tristeza, a desilusão, o fracasso. Não. As pessoas postam o que elas querem que os outros vejam. É diferente. Então, a gente nunca pode comparar a nossa vida real com a vida editada do outro, não. Não existe. Não existe isso.
sabe? E, às vezes, você está falando aí da benção adiantada. Às vezes, eu olho o Instagram ou eu tenho algumas experiências que eu fico olhando, no primeiro momento me revolta, mas depois eu falo assim, gente, tá tudo bem, né? Porque uma vez uma pessoa perguntou assim, quando você se decidiu ser professora? Não, eu não decidi ser professora, eu sou professora, né? Antes de fazer medicina, eu já era professora, né? Eu já era professora de biologia, eu já era professora de ciências biológicas, né? Lá na época da escola. Eu não parei no tempo, né? Eu fiz um mestrado, eu tenho uma pós-graduação em docência universitária com ênfase em gestão de saúde. Então, o meu processo ele não foi construído de um dia que eu acordei e falei assim, nossa, hoje eu decidi ser professora. Eu vou ensinar os outros como passar no Revalida. Não. Esse processo ele teve que ser construído. E hoje eu vejo as pessoas, assim, a pessoa passou e ela já quer ensinar o outro a como passar. Ela não caminhou um processo, ela não tem uma bagagem, né? Uma bagagem de trabalho, de hospital, de vida para aquilo. Às vezes vai dar certo, pode até dar. Mas ela não tem o que transmitir. Entendeu? Ela não tem o que transmitir. Ou às vezes a pessoa nem passou ainda e já quer ensinar um processo de como passar. Opa, mas ela não passou ainda. Como é que ela está ensinando algo se ela não passou ainda? Entendeu? Então, sim, as pessoas estão banalizando isso. Acontece muito. Elas estão banalizando o mercado em si, né? E elas estão passando uma falsa impressão para o outro de que aquilo, né? Hoje as pessoas pensam que tudo que eu posso vender. Então, isso eu posso vender. Aí ela vai ali, né? Pega ali um coach da vida. O coach faz um trabalho tão bem feito que ela acha que ela, né? Ela deixou de ser aluna ali, ela já pode ser professora. Entendeu? Então, isso que está acontecendo hoje. Então, hoje, é importante as pessoas saberem que eu não decidi de um dia para o outro ser médica. Eu não decidi de um dia para o outro ser professora. Eu fui construindo este processo. Hoje, quando eu falo nas minhas aulas sobre um caso, muitas vezes eu já tive esse caso na minha mão. Eu não estou contando o que eu vi no livro, eu vivenciei ele. Eu estava com o paciente na minha frente, ou esse paciente sobreviveu, ou esse paciente morreu. A experiência. A experiência. Eu tive na minha profissão uma pandemia no meio, onde eu era médica. Essa garotada de hoje não sabe o que é isso. Por quê? Porque durante a pandemia elas estavam na casa deles, trancadinhos. Eu não, eu estava no meio de uma pandemia trabalhando num país onde a situação era muito mais caótica do que no Brasil. No Brasil, a gente ainda tinha respirador. No Brasil, a gente ainda tinha UTI. No Paraguai, nós não tínhamos isso. No Paraguai, a gente fazia, mamãe mandou escolher esse daqui, é esse que eu vou entubar. E a gente sabia que quando entubava, a gente não ia conseguir extubar. Porque entubar é fácil. O tirar do tubo é muito difícil. Entendeu? Então, as pessoas não tiveram essa trajetória. Então, elas não... Como é que você vai ensinar alguém a fazer alguma coisa, sendo que você nunca vivenciou aquilo? É muito difícil. Os livros nos dão referência? Nos dão. Mas quem ensina é a escola da vida. É ela que ensina, não são os livros. E isso, Alisson, eu sou muito grata ao Paraguai. As pessoas, às vezes, eu vejo as pessoas falando mal do Paraguai. Às vezes eu vejo as pessoas, né, reclamando das universidades, reclamando disso. A gente sabe que todo lugar é difícil. A sua esposa estuda numa universidade. Né? A gente não vai falar nomes de universidade aqui, universidade X, Y, Z. Sim. Cada uma tem seu problema. Cada uma tem sua limitação. Cada uma tem a sua didática. Sim. Cada um tem os seus professores. Vão ter umas que são um pouco melhores naquilo, mas são piores naquilo outro. Tem outras que são muito ruins nisso, mas são excelentes nisso. Então, a gente não vai ter como aqui no Brasil. A gente não tem universidades, por mais que a gente tenha um ENAD nota 5 numa universidade, você acha que ela é nota 5? Ela não é. Eu estudei numa universidade que é nota 5 no ENAD.
E a gente não tinha nem energia, nem luz. Às vezes a gente comprava a lâmpada para colocar, para poder ter luz lá dentro da sala de aula. Entendeu? Então, as pessoas não têm noção disso. E eu sou muito grata ao processo que o Paraguai me fez passar. Né? Às vezes, a gente se revolta com Deus, e eu tive essa minha revolta com Ele. Né? Nós somos seres humanos. Quem nunca, né? Quem nunca atira a primeira pedra. Né? Então, hoje, quem é meu aluno sabe o quanto eu coloco Deus na frente de tudo que eu faço, de tudo que eu vou fazer na minha vida. Porque foi Ele que me sustentou até aqui. E quando eu terminei a minha faculdade estava passando por um processo de intervenção, meu diploma demorou 1 ano para sair. Esse 1 ano, eu fiquei esperando dentro de casa, chorando, reclamando da vida? Não. Eu fui trabalhar de graça no hospital, mesmo sem registro paraguaio. Eu ia ali, eu ajudava. Eu muitas vezes limpei o chão, né? Porque às vezes chovia mais dentro do hospital do que fora, então a gente tinha que escorrer aquela água ali para tirar aquela água dali de dentro. Então, eu fiquei olhando o que os outros faziam. Eu pedia para fazer. Eu fiquei 1 ano trabalhando de graça. Eu morava praticamente dentro do hospital. Mas eu não fiquei chorando as minhas mágoas, os meus problemas dentro de casa, porque não ia resolver. Eu tinha que pensar na minha formação. Não ia resolver. E eu vejo muitas pessoas chorando os problemas que estão acontecendo e param a vida por conta disso. A vida não tem que parar, a vida tem que continuar. Ninguém vai esperar você melhorar. Ninguém vai esperar a sua faculdade melhorar. Eu tinha uma faculdade que estava passando sobre intervenção do CONES. Não adiantava eu ir lá e falar assim, acelera o processo aí que eu quero meu diploma. Não, era um processo que ele tinha dia e hora para acabar. Eu não tinha como aluna poder fazer isso. Entendeu? A gente não tinha, a gente fez manifestação lá para ver se adiantava, mas não adiantou em nada. Né? O processo teve que seguir o rito dele normal. Existe a regra, né? Existe a regra. Então, graças a Deus, as coisas foram resolvidas? Foram. Quando foi 2017, eu fiz a minha inscrição para o Revalida, né? Eu já tinha diploma. E aí, eu fiz a minha inscrição para o Revalida. E quando eu cheguei para fazer, fui para Campo Grande, né? Eu ia fazer o Revalida em Campo Grande. E aí, por um acaso do destino, eu não consegui fazer a prova. Eu falei, Deus, obrigada. Mais uma vez, né? Eu fiz tudo certinho. Eu estudei, eu me dediquei. Né? E você, mais uma vez... Me deixou na mão. Né? Por quê? Tantas pessoas, né? E a gente pensa, nós somos seres humanos. Sim. Né? A gente tem o lado nosso egoísta. E você pensa, eu pensei naquele momento, sabe, Alisson? Eu pensei assim, tanta gente que não merecia fazer essa prova. Que nunca tinha pego no livro para estudar, que tinha se formado comigo. E estava lá para fazer a prova, eu sabia que ia reprovar. Mas estava lá para fazer a prova. E não, Deus fez uma coisa para me tirar daquele local da prova naquele momento. Sim. E eu não fazer. Tá bom. E eu lembro quando eu voltei para o Paraguai, nessa época eu já trabalhava, né? Eu tinha conseguido 3 empregos no Paraguai. Eu trabalhava no hospital público e trabalhava em 2 hospitais privados. E como eu já tinha toda essa carga de docência, eu comecei dando aula, primeiro pegando aula dos outros. Né? O doutor pegava aula e passava para mim. Algum outro pegava aula e passava para mim. Até eu conseguir, né, ter o meu nome dentro da universidade e conseguir pegar minhas próprias aulas. E eu lembro que uma das minhas melhores amigas é médica no Paraguai, foi a quem eu devo muita coisa. Eu sou muito grata a ela. Né? Doutora Noemi Feltz. Sou muito, muito, muito grata a ela. Ela abriu muitas portas para mim no Paraguai. Ela me ensinou muita coisa. E ela falou para mim assim, não, amiga, ano que vem tem Revalida de novo. Calma, né? Ano que vem você passa. Só que não teve. Foi quando o governo deixou a gente 3 anos sem Revalida. E eu falei assim, Deus, tinha que ser na minha vez? Tinha que ser na minha vez? O que você quer me mostrar com isso? Só que é o que eu falo, quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue enxergar nada. Exato. A gente não consegue ver as coisas. Nem atrás e nem na frente. A gente só está conseguindo ver o que está ali dentro do olho do furacão. A gente só olha pro problema, né? A gente só olha para o problema. A gente não sabe o que aquele problema pode nos trazer de aprendizado. Sim. Uma coisa que eu sempre aprendi... aprendi aqui em Foz do Iguaçu, inclusive. É que a gente não tem que perguntar o porquê que as coisas acontecem. Quando eu aprendi isso, mudou minha vida.
Mudou a forma de eu olhar para as coisas. Porque eu sempre falava assim, pô, mas por que isso está acontecendo? Por quê? Porque normalmente quando a gente pergunta o porquê, a gente já pergunta dentro do nosso coração, já querendo reclamar, murmurar, né? Achando ruim. Desculpa, corta. Depois que eu aprendi a perguntar o para quê que as coisas estavam acontecendo, aí mudou. Aí mudou. Porque daí eu falava assim, tá, para que isso está acontecendo na minha vida? Aí vem a resposta, a gente fala, nossa, agora eu entendi. E é exatamente isso. Para que isso está acontecendo na minha vida? Então, hoje, depois que eu saí do olho do furacão, eu já consigo ver tudo o que Deus queria. E a gente fala assim, Deus fecha uma porta, mas Ele escancara uma janela. Claro, quando você é merecedor daquilo. Sim. Você tem que ser merecedor da bênção de Deus. Sim. Porque existem pessoas realmente que não são merecedoras. Ou elas não viveram ainda o propósito para poder receber a sua bênção. Exatamente. Sabe? Não viveram o suficiente. E nessa época, eu me indaguei muito. Eu fiquei muito revoltada com Deus. Sabe? Eu fiquei desacreditada mesmo. Eu falava assim, não, eu não tenho mais porquê. E eu afundei minha cara cada vez mais no trabalho, dentro do Paraguai. E eu trabalhava muito. Alisson, eu trabalhava 100, 120, 130 horas por semana. Eu saí da minha casa no domingo de manhã, eu voltava para casa quinta-feira à noite. O meu guarda-roupa era o porta-mala do meu carro. Era um ninho amarelo, bem discreto, que ninguém sabia onde eu estava, né? Porque já via de longe. Assim, a doutora tá vindo ali, ó. Né? Já viam de longe quem era. E o meu porta-mala era o meu guarda-roupa. Né? Eu só pegava da mala grande, transferia para pequenininha para poder arrastar dentro dos hospitais. Então, eu dormia no hospital, acordava no outro, atendia, depois ia dar aula, depois voltava. E assim era a minha vida. E eu não tinha muito tempo para estudar. Então, meu tempo para estudar era entre um plantão e outro. Era uma madrugada pouca que eu tinha acordada e eu usava para estudar. Uma urgência que estava um pouco mais tranquila e eu usava para estudar. E naquele momento eu não entendia. Né? E eu comecei a dar aula em 2 universidades. E isso tudo foi me trazendo aprendizado. Os meus pacientes me trouxeram muito aprendizado. O Paraguai me ensinou uma coisa muito grande. Humanidade. O dar, o doar. Sabe? Ele me ensinou muito isso. O Paraguai, eu falo que ele me ensinou muita coisa para a medicina, mas ele também me ensinou muita coisa que eu não queria fazer na minha vida. Eu vi muitos médicos, eu tive muitos professores, de eu falar assim, eu jamais vou ser igual ele. Eu jamais vou fazer isso na minha vida. E isso é aprendizado. Você ver alguém fazendo uma coisa errada, ou você ver algum médico tratando ou destratando o paciente, você olha e fala assim, eu não quero fazer isso na minha vida. Esse é o sábio, né? Esse é o sábio. E aí, quando eu saí daquele lugar, e aí veio uma pandemia no meio, e eu falei assim, meu Deus do céu. Aquela história que nada que está ruim possa piorar mais um pouquinho. Né? E eu falei assim, meu Deus, gente. Jesus. Mais uma coisa. E foi indo, né? A pandemia veio e trabalhei muito. Eu aprendi muito. Eu aprendi muito com pacientes graves. Né? A manejar pacientes graves, a entubar, extubar, fazer acessos. Então, foi uma grande escola tudo isso para mim. E eu não entendi o que Deus queria. E aí, quando abriu, né, as inscrições novamente, 2020, a prova foi dia 6 de dezembro de 2020. Eu falei assim, agora vai. Agora eu vou fazer. Agora não vai acontecer nada. Eu falei para meus filhos, vocês não saem dentro de casa, né? Eu não quero que ninguém faça nada, porque eu não quero nenhum contratempo dessa vez. E eu fui fazer essa prova. Muito pesada, muito preocupada. Né, com uma pressão muito grande. Eu tinha pressão dos meus alunos, eu tinha pressão dos meus colegas de trabalho, eu tinha pressão dos meus amigos, uma pressão familiar, uma pressão minha. Então, a minha mala, eu brinco que minha mala estava muito pesada para arrastar, sabe? E quando eu saí da prova teórica, eu sabia que eu tinha passado. Eu tinha ido muito bem na prova, muito bem mesmo. Tanto na prova escrita como na prova discursiva. Então, eu não tinha nenhuma dúvida que eu tinha passado naquele momento. E aí, eu comecei a trabalhar aí no meio da pandemia surgiu uma coisa muito legal. Porque como as aulas acabaram, presenciais,
Né? Muitas pessoas perguntam assim, Grazi, como é que nasceu o foco? Né? Eu falo que o foco nasceu de mais uma tragédia. Né? De mais uma rasteira que eu pensei que Deus estava me dando. Né? Mais uma vez, né? Eu falei assim, não, o foco nasceu de mais uma tragédia. Por quê? Porque eu dava aula e logo que veio a pandemia, o diretor de carreira da faculdade que eu dava aula, eu dava clínica médica, ele falou assim, olha, doutor, eu estou te retirando suas clínicas médicas. Porque a aula era online, né? E eu falei assim, por quê? Ele falou assim, não, porque agora quem vai dar sou eu. Claro, ele queria o salário para ele. Agora que ele podia juntar todo mundo num único lugar, ele não precisava mais ser 10 para dar em 10 turmas diferentes, ele ia juntar todas num lugar só. E eu falei assim, meu Deus do céu, mais uma renda minha que está indo embora. Deus, me ajuda, né? E aí, quando a gente vê que o que Deus faz para nossa vida? Nessa hora eu pensei que era uma porta que estava se fechando, mas era uma janela que estava se abrindo. Porque o foco nasceu daí. Por quê? Porque alguns alunos, vendo a necessidade de querer aprender, esse docente dava lá 20 minutos de aula, enquanto eu dava 2 horas e meia. E aí esses alunos viraram para mim, vieram no privado e falaram assim, doutora, se a gente fizer um grupo e a gente te pagar a parte? A gente não tem muito para te pagar, mas a gente, tipo assim, a gente paga R$50 cada uma parte e você dá a aula que você iria dar para gente. Eu falei, show, gostei dessa ideia. Boa, essa ideia é muito boa. E aí nasceu o foco. E aí, quando eu passei na primeira fase, que eu vi a necessidade de começar a se preparar para a segunda, eu peguei esse mesmo grupo e falei assim, vamos arrumar um lugar e vamos simular essas estações? Vamos trazer da teórica para a prática. E aí eu falei assim, mas a gente não tem dinheiro. Né? Como é que faz para montar um negócio sem dinheiro? E aí eles mesmos deram um jeito. Eles eram em torno de 30. Aí ele falou assim, não, doutora, cada um vai comprar uma cadeira. Aí cada um comprou sua cadeirinha de plástico branca, aquelas de igrejinha, né? Aquelas igrejinhas que estão começando. Sim. E tinha que ser aquela sem braço, porque senão o lugar era muito pequeno, se fosse com braço não cabia todas. Tinha que ser aquela sem braço. Um emprestou um retroprojetor, o outro emprestou um lugar, que era um estúdio de música. E assim nasceu o Foco, com 30 alunos. Olha aí. E com a força deles, me dando força. E com a força deles, me dando força. Então, da tragédia que foi eu perder uma turma, nasceu a minha empresa hoje. De um universo de 30 alunos, a gente fez o que com isso? A gente cresceu 500%. Entende? Para você ver, né? Para você ver. Então, as coisas não nasceram do dia para a noite. E aí, quando eu saí, quando eu revalidei, né, que eu tive muito apoio dos meus alunos, quando eu revalidei, quando tudo aconteceu, eu olhei para trás e eu falei assim, Deus, me perdoa. Eu nunca me esqueço. Eu me ajoelhei no chão e eu pedi perdão a Deus. Porque agora, depois de ter saído do olho do furacão, eu descobri tudo que Deus queria para a minha vida. Por quê? Porque Ele queria que eu construísse tudo o que eu construí hoje. E se não fosse desse jeito, não teria acontecido. Exatamente. Ele fez tudo muito bem calculado, porque Ele nos conhece. Sim, os planos de Deus é perfeito. Os planos de Deus são perfeitos. Os nossos que somos falhos. Os nossos que são falhos. Minha mãe tem um ditado muito legal, ela fala assim, Deus é muito bom, nós que somos ruins. Sim. E é exatamente isso. Existe uma frase que eu vejo direto. Direto eu vejo em carro. E um dia eu fiquei pensando e meditando nela. Eu falei, vou meditar nessa frase. Aí eu olhei e passou de novo mais um carro. E atrás dele estava escrito bem assim, Deus é fiel. Normalmente a galera coloca no carro. No carro, na moto, naquilo que ela acha que Deus deu para ela, né? O objeto ali, enfim. Eu fiquei pensando e analisando essa frase e falei, cara, realmente Deus é fiel, nós que não somos, né? É nós que não somos, é bem isso. É bem isso. É nós que somos pessoas de pouca fé. Por mais que a gente fala que a gente tem muita fé, o Alisson, quando tudo está bem. Quando as coisas estão acontecendo do jeito que a gente queria. Quando as coisas saem do nosso controle, quando a tempestade vem, quando você está se molhando na chuva, a sua fé também é pouca. Né? Deus falou, homem de pouca fé. E Sim. realmente.
É no deserto, né? Normalmente a gente tá passando pelo deserto, pela escassez, pelo aquele monte de coisa que você passa na sua vida. E normalmente é nesse momento que a gente começa a fazer coisas que não deveria fazer. Mas como você disse, né? E a palavra de Deus também diz isso, que não existe um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A gente vai lá e faz o quê? Reclama. A gente vai lá e culpa Deus, né? Ah, Deus, culpa sua. A gente nunca olha para nós mesmos. A gente nunca vê e não para pensar, né? Que nós estamos fazendo na força do nosso braço. E não tem que ser na força do nosso braço, tem que ser na força de Deus. Que o desenho dele que ele tem para nossa vida, ele é perfeito. Ele já desenhou, ele já sabe. Antes mesmo de você, de eu nascer, ele sabia como que ia ser. Ele já tem história escrita. E a gente que fica, às vezes, querendo pegar atalho, querendo fazer uma coisa ou outra, e acaba que quebramos a cara. E aí vamos lá e primeira pessoa que a gente culpa, Deus. Por que você fez isso comigo? A gente nunca é culpado. Não. As pessoas são sempre culpadas. Deus é sempre culpado. E é o que eu falei pra você. A gente só vê quando a gente sai do olho do furacão. Sim. Então, logo que eu terminei, que eu revalidei, eu fui procurar emprego em Foz e na Redondeza, né? Eu só tinha emprego na Sala Vermelha. Só na sala onde tudo acontece. E meu primeiro emprego foi na Sala Vermelha. Né? O meu primeiro plantão foi na Sala Vermelha. Eu nunca esqueço que a minha enfermeira, naquela época, era uma aluna de medicina de uma faculdade no Paraguai. E ela sabia que era meu primeiro plantão. Né? E eu via eles olhando para mim com um olhar assim, falava assim, essa é doida e mais doida ainda é quem colocou ela aqui. Né? Então, eu via eles pensando assim, nossa, vai sobrar tudo para mim, para eles. Né? Porque a gente sabe que sobra, quando o médico é ruim, sobra para o enfermeiro. Sim. Né? Porque ele vai ter que responder, muitas vezes, com a experiência dele para que aquele paciente não sofra. E eu nunca esqueço quando foi um plantão, assim, daqueles, né? E eu lembro quando foi de manhã, ela falou para mim assim, era um plantão de 7 da noite às 7 da manhã, ela falou para mim assim, doutora, você me perdoa? Eu falei assim, por quê? Ela falou assim, ai, porque eu tive... Eu falei assim, eu já sei. Porque você pensou que você ia se lascar no meu plantão, né? Ela falou assim, foi. A gente tem costume de julgar as pessoas sem conhecer. Sim. Né? E aí eu vi o porquê que Deus, naquela época, fez tudo aquilo comigo. Me deixou tanto tempo tendo que trabalhar no Paraguai, sendo responsável por pacientes graves, me ensinando a atender pacientes graves, me ensinando a saber manejar esses pacientes com destreza, com responsabilidade, com tudo isso. Por quê? Porque ele me queria aqui em Foz. E como ele me queria aqui, eu não ia ter emprego numa unidade básica de saúde. Eu não ia ter emprego numa sala verde. O único lugar que eu ia ter emprego era na sala vermelha. Então, ele tinha que me preparar para aquilo. Porque senão eu ia embora daqui. Exatamente. Senão eu ia embora daqui. E Deus me preparou nos mínimos detalhes para aquele momento. Mas quando que eu vi isso? Ele preparou para a minha empresa, ele preparou para a missão que eu tenho hoje com os meus alunos, porque eu considero que hoje eu tenho uma missão com eles, eu me preocupo com eles como se fossem com os meus filhos. Eu tenho um carinho imenso por eles, muitos me consideram como mãe. Ontem mesmo eu estava no jantar de uma amiga e um dos meus alunos estavam lá e ele, boa noite, mamazita. Né? Então, eu sei que muitos me veem como mãe. Muitos me veem como aquele colo amigo, com aquele colo onde ela pode chorar, onde ele pode desabafar, onde ele pode, né, mostrar suas fraquezas. E, ao mesmo tempo, eles me veem como a salvação de todos os problemas. E eu não sou essa salvação de todos os problemas. Eu ajudo, eu encaminho, sim, mas eles precisam percorrer esse caminho. Sim. Eles precisam estar dispostos a pagar o preço. Então, não adianta eu dar uma aula e aquilo ali adormecer e eles nunca mais voltarem naquilo. Entendeu, Alisson? Sim. Então, essa aí é mais ou menos a trajetória da Grazi. Aí, ó. Para quem não conhecia, né? Para quem não sabia, acabou conhecendo hoje aí a trajetória. E é muito louco, né? Que você estava falando, eu estava tentando lembrar sobre a experiência, né? Eu trabalhei em farmácia há 12 anos. E eu tive a oportunidade de trabalhar com profissionais formados, eu nunca fui formado. Eu trabalhava, eu conhecia dos remédios,
fazer aquela clínica ali de farmácia, né? Que a gente fala que a gente faz uma clínica, né? Chegou aqui com dor de cabeça, eu vou começar a examinar para entender, né? Qual que é a dor de cabeça que esse paciente tem. E foi muito louco, porque a experiência, você estava falando da experiência, da prática, e realmente em qualquer profissão. Eu trabalhei com pessoas que era formada que não sabia que um anador era dipirona. E assim, beleza, e nem tem que ter a obrigação de saber, mas é o básico. Fala, pô, eu lembro, a história foi essa. Hein? A pessoa tava com dor de cabeça, eu falei, toma essa dipirona aqui, a gente tem aqui, né, pra nós mesmos, né, colaboradores. Ela falou bem assim, não posso tomar dipirona. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu tenho uma alergia. Eu falei, sério mesmo? E quando você tá com dor de cabeça, alguma dorzinha assim, você toma o quê? Ela falou, anador. Eu não aguentei, gente. Falei, sério? Você toma anador? Você quer tomar um anador? Eu vou comprar um anador pra você. Falou, não, o anador eu posso tomar. Falei, beleza, então. Aí pegou, tomou, depois eu chamei e falei bem assim, o que tá escrito debaixo do nome do anador? Aí falou bem assim, olhou, eita, pega, dipirona, mas essa eu não posso tomar. Mas tomou a vida inteira anador. Falei, tomou a vida inteira o anador? E como assim você não pode tomar? Esse é um dos casos. É claro que eu trabalhei durante 12 anos mesmo, isso aí é a pura verdade. Eu tive muita experiência com receituário médico errado, é o que mais chegava. As letras lindas, né? Coloca o A aqui, você puxa o resto, 500 miligramas. Aí você fala assim, amoxicilina. De 8 em 8 horas, 7 dias, pá, né? Era dedução. Você dava uma olhada e disse, pô, amoxicilina. Perguntava o sintoma. Perguntava, tô com dor de garganta, tô com uma infecçãozinha, deu febre, né? Eu falava, pô, amoxicilina, embaixo nimesulida, um sprayzinho de garganta, fechou. Aí a gente entendendo, né? Graças a Deus, aí hoje a galera não sabe o que é isso. Hoje é receituário tudo digitado. Mas naquela época ali, a gente via a diferença da experiência, da prática, né? Não que eu seja melhor, nunca fui melhor, nem quero ser melhor que ninguém. Eu sempre quero ser melhor que eu mesmo. Todos os dias eu olho assim pra mim e falo, cara, eu quero ser melhor que eu fui ontem. É isso que eu me cobro. Por quê? Eu sempre falo pra minha esposa, falo pros profissionais que eu conheço, as pessoas que trabalham comigo, eu falo, gente, vocês têm que ser o melhor que vocês. Vocês têm que melhor. Toda vez pensa assim, vocês têm que ser melhor que vocês. Por quê? E tem que... Vai pra prática. Vai pra prática. Porque eu vou te falar, você pode sair, você sabe disso. Se eu tiver errado, você me corrige. Mas você vai sair um médico da faculdade, você não vai saber nada. Você vai sair advogado da faculdade, você não vai saber nada. Dentista, nada. Onde você aprende? Prática. Na vida. Na vida, experiência. Chegando gente lá, igual você falou, você estava falando, eu estava lembrando exatamente. Eu entrei na farmácia para trabalhar, para fazer entrega, cobrança e limpeza. Aí minha mãe tinha trabalhado na farmácia 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, né? Ela trabalhou 2 anos. Aí eu falei para ela bem assim, como que vai ser? Ela falou bem assim, limpa tudo e olha os nomes pequenos debaixo dos nomes. Abre, lê a bula, para que serve, para que não serve, posologia. Faz isso que você vai ver. Eu falei, beleza. Comecei a fazer isso. Eu abria, aí o cara falava, Alisson, você tem que limpar uma vez na semana. Toda. As prateleiras. As prateleiras, né? Coisa linda. Uma vez por semana eu limpava, sabe quantas? Todos os dias. Pra ficar olhando. Pra ficar olhando, pegando bula. Daí eu comecei a entender, assim, eu olhava assim, nossa, eu vi esse nome aqui, eu já vi esse nome lá na outra. Associações. Aí comecei a entender que tinha a diferença do referência, né? Que é o ético, o famoso ético para quem entende. Genérico, similar e por aí vai. Mas por que eu tô falando isso? Porque com 6 meses eu tava trabalhando como atendente e chegava farmacêutico às vezes lá que não sabia nem a metade do que eu sabia. Sim. Então, não porque era eu, gente, era porque é o seguinte, eu fui pra prática. Vocês têm que ir pra prática. Não, e foi pra prática e é diferente. E você assistida, foi pra prática, a assistida, né? Isso, você foi pra prática disposto a aprender. Exato. Disposto a estudar. Porque não adianta você ir para lá
se você não está disposto a fazer isso. Não adianta. Você tem que estar disposto àquilo que você propôs para a tua vida. Entendeu? Você tem que estar disposto ao que você propôs para a sua vida. Então, esse é o grande problema. Então, às vezes eu escuto alunos falarem assim, lá no Paraguai. Ah, doutora, mas no meu internato eu não aprendo nada. Ótimo. Então, se você não aprende nada, aproveita. No meu internato, ô Alisson, eu também tinha rotações que eu não fazia nada. E aí, sabe o que eu fiz? Eu comprei uma mesinha de plástico, daquelas pernas que saem, e ela e a cadeirinha, elas viviam dentro do meu carro. Por quê? Porque nesse momento que eu não tinha mais nada para fazer, lá no hospital que eu trabalhava tinha um pé de manga, que era muito fresquinho, eu colocava a minha mesinha lá, porque também não tinha onde o interno estudar, coitado. Porque o interno é o ralé do ralé do ralé do ralé. Até o faxineiro manda nele. Né, o coitado do interno. Todo mundo manda nele. Até o cachorro lá, o caramelo do corredor, ele manda, porque ele pode estar deitando no banco, e aí se o interno for perigoso, ele mordeu o coitado do interno para o interno sentar. Então, eu usava daquele momento que eu não tinha o que fazer para fazer algo que ia me acrescentar alguma coisa. Ah, mas é porque lá não tem onde estudar. Então, vai ali, uma cadeirinha e uma mesa vai custar R$100. E você desmonta, coloca dentro do teu carro e coloca debaixo de uma árvore e vai estudar. E na minha época, a gente não tinha o que eles têm hoje. Banco de questões que te dá tudo analisado, que te dá um comentário da questão. Eu não tinha, não. Eu tinha as provas que eu tinha impresso todas bonitinhas, que eu tinha colocado um anilho, né? Coloquei ali, anilhei ela todinha, né? Graças a Deus eu encontrei uma Xerox que custava 3 centavos a Xerox no Paraguai, para eles poderem tirar, né? Imprimir para mim. E aquilo ali era o material que eu tinha. Então, hoje, eu vejo muita gente perguntando assim, ah, Grazi, qual que é a receita médica para passar no Revalida? Não tem receita médica para isso. Não tem receita mágica para isso. Não existe. A receita está em você. Se você tem boa vontade, se você tem disposição, se você quer aquilo, não é a falta de dinheiro, não é a falta de tempo que vai te impedir. Não é. Nunca é a condição, É você mesmo que vai impedir você. Exatamente. Entendeu? E isso as pessoas não entendem. Elas querem viver a glória. Mas não quer pagar o preço, Mas elas não né? querem pagar o preço. Então, essa é a grande diferença, Sim. entendeu, Alisson? Então, eu vejo essa molecada nova entrando aí na faculdade, alguns saindo, né? Eu conheço a vida de muitos. Eu sei que muitos fizeram grandes esforços para estarem ali, passaram por grandes trajetórias para estarem ali. Mas a gente vê outros também assim, que não passaram, que estão simplesmente, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não é assim. É muito complicado isso, né? Eu sempre vejo as pessoas, eu acho que... Acho não, porque acho não existe. Eu tenho certeza que as pessoas estão muito mimimi. Tudo é desculpinha. Olha o que você passou para você chegar aqui. Você poderia muito bem ter desistido. E aí eu sempre falo, cara, não importa o que fizeram com você, o que aconteceu com você. O que importa é o que você fez com essa situação. Então, tem gente que não tem condição de pagar uma faculdade, mas eu conheço milhares de pessoas que trabalham e estudam. E trabalham muito ainda. Você falou uma coisa que é muito normal a gente ouvir de algumas pessoas, né? Não é tão normal também. Mas é um pouco normal a gente ouvir. A pessoa, ela estuda o dia todo, à noite ela trabalha, de madrugada ela estuda mais um pouco. Sim, nossa, eu tenho vários alunos assim. Eu tenho vários alunos, na quinta-feira de manhã, eu dou aula, no sábado de manhã. Eu tenho muitos enfermeiros que eles chegam lá, que você vê que eles passaram a madrugada inteira, né? Eu tinha uma enfermeira, agora ela transferiu, ela está em Salvador, e era muito engraçado. Às vezes eu chegava na aula e ela estava dormindo dentro do carro. E eu falava assim, criatura, o que você está fazendo aí? Ela, porque se eu fosse para casa eu não voltava. Então, como eu saí do hospital às 7, eu espero aqui até 8h30, porque se eu for para casa eu não volto. Eu não volto. E realmente, eu conheço isso. Eu não volto. E aí as pessoas que não têm nada disso, que têm toda a facilidade do mundo, colocam outras desculpas. É porque vem de mão beijada às vezes. Colocam outras desculpas. E não tem que ter desculpa. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Quantas vezes eu dei aula? Quantas vezes eu dou aula? Acordada do dia anterior. Emenda. E vai embora. Mas por que isso acontece?
Eu vou te falar. Porque quem quer, faz. Quem não quer, fica inventando desculpa. Eu ouvi agora, eu estava numa reunião, eu, a Cami e a Lai, agora há pouco, e eu ouvi uma frase muito interessante. Né? Essa pessoa falou assim, fracassos sempre vão existir na nossa vida. E a gente tem a mania de falar que a antítese do fracasso, da vitória, é o fracasso. E não é. O fracasso, ele faz parte dessa caminhada. O que é o desistir. E essa pessoa falou isso agora para mim, pra gente, para mim, pra Cami e pra Lai. E eu fiquei com isso na cabeça. Porque realmente a gente passa o tempo inteiro falando em fracassar, que o fracasso é a antítese da vitória. Eu fracassei. Não. Se você fracassou e você continua resiliente, você continua persistindo, você continua caminhando, você continua fazendo a sua trajetória, a vitória vai vir. Certeza. O seu objetivo vai ser alcançado. Só não vai ser alcançado se você desistir. E eu falo para os meus alunos, não existe plano B. O plano B é fazer o plano A dar certo. Exatamente. É fazer o plano A dar certo. E fazer o plano A dar certo é não desistir. A Camila tem uma frase que ela fala, só não passa quem desiste. E só não passa quem desiste. Porque os fracassos, eles vão vir, as reprovações, elas vão vir. As perdas, elas vão vir. Você estava falando de perda. Em 2015, eu tive uma perda. O meu pai morreu. No meio da minha faculdade. Eu tive uma perda. Foi um grande baque para mim. Eu tive como desistir? Não. Eu tenho um aluno que ele perdeu o pai e a mãe na pandemia. Quando estava enterrando o pai, a mãe estava entrando na unidade de terapia intensiva. Ele perdeu o pai e a mãe. E ele está caminhando. Ele já passou na primeira fase, está se dedicando para passar na segunda. Ele teria todos os motivos do mundo para desistir. Mas não. É no tempo dele? É como ele pode? É. Mas ele está caminhando. Então, às vezes, aquela coisa que a gente está falando. É você sempre olhar a vida desditada do outro e falar assim, nossa, eu queria tanto ela. Gente, aquilo é Instagram. Não sabe aquilo de é nada. Rede social, você não sabe de nada. Né? Às vezes eu escuto alguém falar alguma coisa e falo assim, eu conto ou eu deixo ela descobrir sozinha? Né? Que essa vida não é a vida perfeita. Mas eu vou revalidar e todos os meus problemas vão resolver. Gente, ou eu escuto assim, né? Quando eu revalidar... Esses dias eu escutei de uma pessoa. Quando eu revalidar, eu vou viajar. Aí eu falei assim, eu vou viajar um monte. Eu falei assim, gente, eu conto e eu deixo ela descobrir que depois que revalida, você não tem mais tempo para isso. Você tem que trabalhar. Agora, você tem que ganhar dinheiro para pagar as contas. Entendeu? Então, a gente sempre vai falando isso. É verdade. E uma coisa que é muito legal você falando do sucesso, do fracasso, né? As pessoas sempre me perguntam, às vezes nas caixinhas de pergunta ali no Instagram, né? Qual que é o segredo do sucesso? Eu falo, gente, o segredo é muito simples. Trabalha mais um pouco. Aí beleza, aí você vai conseguir o sucesso. Agora, a receita do fracasso é isso que você falou. E eu concordo, é desistir. A receita do fracasso, desista. Você fracassou. Só isso. E até pra gente ir já pro final, né? Eu queria pedir agora com muito. Esse aqui vai ser muito especial. Para quem tá começando, pensando na tua área mesmo, ou em qualquer área que você acha que encaixe, tá? Mas pensando na área da medicina, né? Ou como empresário, como empreendedor, tanto faz. Fica bem à vontade. Para quem tá começando, qual o conselho que você daria? Ótimo. Para quem está começando, durma cedo, acorde cedo, descanse e não perca nenhuma oportunidade que a vida te der. Qual é essas oportunidades, Gra? Eu tenho a oportunidade de acompanhar alguém no hospital, não perca. Eu tenho a oportunidade de limpar paciente no hospital. Não perca, porque você vai aprender com isso. Eu tenho a oportunidade de fazer curações de ferida. Não perca, porque você está fazendo isso. Eu tenho a oportunidade de assistir uma palestra. Não perca. Eu tenho a oportunidade de ir a um congresso. Não perca. Então, o meu conselho é
Busque conhecimento. Você sabe por quê, Alisson? Porque o conhecimento, ele é libertador. Quanto mais você conhece, mais liberdade você tem. Menos preso a algemas você está. Porque quando você conhece, você tem propriedade de causa para argumentar, você tem propriedade de causa para fazer, você tem propriedade de causa para resolver, para discutir. Então, o conhecimento, ele é a chave de tudo. E você só tem conhecimento com quem? Com disciplina, com dedicação, com persistência, com resiliência, com boa vontade. Não é com cursos caros, não é com 1000 aulas particulares, não. Eu falo hoje para quem quer ter sucesso, principalmente na medicina, principalmente os que estudam fora, eles precisam ter 2 coisas. Inclusive, eu já falei isso num podcast anterior aqui. Ele precisa ter uma cadeira, uma internet e boa vontade. É isso aí. Sabe? Se ele tem essas 3 coisas, se ele tem uma cadeira, uma internet e boa vontade, ele consegue qualquer coisa. Porque a gente tem milhares de profissionais que dão conhecimento gratuitos na internet. A gente tem protocolos do Ministério da Saúde que você só clica um site para acessar. Mas você precisa ter o quê? Disposição para estudar, disposição para ver, disposição para escutar. Exato. E a galera não está disposta a fazer isso. Não está disposta, né? Uma colega foi para Curitiba agora comigo. Eu fui acompanhar o pessoal que foi fazer a primeira fase em agosto. E ela riu, porque eu fui escutando podcast de medicina e voltei escutando podcast de medicina. Né? Aí ela foi, ainda postou e colocou no nosso grupo. Ela é colaboradora do curso. E ela colocou assim, isso é viajar com a Doc Mel, né? Que eles brincam. E o podcast na tela. Por quê? Porque é conhecimento. É conhecimento. Tá se eu tô o tempo, ali, né? se eu tenho 8 horas que eu posso estar escutando alguém falar algo que eu não sei, por que eu vou estar escutando uma música? Claro, vai ter momentos que você quer escutar uma música para relaxar? Vai. Isso é normal. Vai ter momentos que você quer procrastinar? Vai. E às vezes as pessoas, eu falo uma coisa, Alisson, que é uma coisa muito séria. As pessoas às vezes procrastinam sem elas mesmas saberem que estão procrastinando. Principalmente no estudo. Por quê? Porque a pessoa, Graziele, eu amo clínica médica. Eu sou uma clínica nata. Eu sou emergencista, sou geriatra, eu sou uma clínica nata. Né? A clínica médica, ela corre na minha veia. Então, eu estudar clínica médica, se eu estou precisando passar, exemplo, numa prova de concurso, se eu estiver estudando clínica médica, eu estou procrastinando. Por quê? Porque eu estou estudando alguma coisa dentro da minha zona de conforto, uma coisa que eu já sei, ao invés de estudar algo que eu não sei. Então, às vezes, as pessoas procrastinam sem saber que estão procrastinando. Sim. Entendeu? Eu amo GO. Aí a pessoa só estuda GO, ginecologia e obstetrícia. Isso é procrastinar. Elas estão se enganando. E elas acham que elas não estão procrastinando. Estão sim. Você tem que estudar, você tem que fazer as coisas que te tiram da zona de conforto e não as que te colocam nela. Sim. Então, esse é meu conselho para quem está começando, para quem está no meio, para quem está terminando. Serve para todo mundo. Serve para todo mundo. Top demais. Doutora, muito obrigado. A gente vai encerrar agora o nosso podcast, mas é uma imensa honra ter você aqui, conhecer um pouco mais da tua história. Foi um prazer mesmo, né? E o pessoal que está nos assistindo aí, não se esqueça de inscrever e acompanhar, né, o perfil da doutora. Eu vou deixar também na descrição, né? E tamo junto. Obrigado por ter aceito o convite. Imagina. Foi uma honra mesmo. Uma honra minha também, né? Poder falar um pouquinho desse caminho. E um caminho que pode inspirar muitas pessoas. Que podem fazer muitas pessoas que estão pensando em desistir nesse momento a voltarem atrás e falar assim, não, se ela conseguiu, eu também consigo. Então, eu fico feliz de falar da minha história, de falar. A gente não tem que ter vergonha das nossas cicatrizes. Não. As nossas cicatrizes são resultados de coisas que nos fizeram aprender, né? De coisas que nos fizeram ser mais fortes. Cicatriz é um significado de força.
Você só tem ela porque você teve força para superar o que gerou ela. Então, esse é uma coisa muito importante. Sim. Então, eu que fico muito feliz de poder ter contado um pouquinho dessa história para você. Legal. E o mais top disso aí, né? Que se a gente deixar, a gente vai, né? A gente Mas, vai. ó, as nossas cicatrizes, além de deixar-nos mais forte, elas curam também. Porque a tua história, pode ter certeza que alguém vai assistir esse vídeo e vai ser curado através da nossa história. Através da nossa trajetória. Porque a ideia do podcast, a trajetória é essa. Através das nossas histórias, conectar com outras pessoas, as pessoas verem, é possível. É possível, ela conseguiu. Gente, se alguém conseguiu, você também pode conseguir. Fechou? Tamo junto. Obrigado. Obrigada a você. É isso aí.